Aleluia. Pai, glória nós te damos, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Pai, como forma de gratidão, Senhor. Pai, como é bom estar num ambiente como esse, Pai, rendido inteiramente a Ti, Senhor. Santo, 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 santo Tu és. Receba, Pai, receba cada um de nós aqui, Pai, nossa reverência, nossa adoração, nosso louvor, porque não há lugar melhor do que esse, Senhor. Glórias nós te damos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que ambiente agradável, que coisa maravilhosa. Glória a Deus, muito bom. E o louvor, né? O louvor, ele nos conecta, faz essa conexão. Muito obrigado, Senhor. Glórias nós te damos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom. Olha para o seu lado aí, veja, tem um filho de Deus aí do seu lado. Você já percebeu? Cumprimenta, olá. Você já falou com o papai hoje? Pois pronto, estamos aqui na casa do Pai no domingo, para a honra e glória dele. Eu queria saber se tem alguém entre nós aqui que fez aniversário durante essa semana. Ou aniversário de casamento, ou aniversário de nascimento, ou de novo nascimento. A gente só quer uma oportunidade para orar por você. Tem alguém? Tudo bem. O Verbo News está no ponto? Vamos lá, fiquem atentos ao Verbo News. Dia 21 de setembro, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então, fique ligado para não perder nada. Na terça-feira, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Amanhã tem aula do discipulado e você que congrega aqui conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. É amanhã, às 19 horas. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Em outubro, teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens, sei que Ele está. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens, sei que Ele está. Oh yes, oh yes, oh yes. Fiquem prontos para portas abertas de uma forma diferenciada para vocês. Não importa a sua nota, não importa a sua qualificação, você vai se preparar, porque a ocasião, ela encontra a preparação, mas você vai se preparar e vai ter um diferencial sobre a sua vida. Velocidade, constância, fogo, glória, excelência, ousadia serão as suas marcas. O primeiro lote já está disponível. Ao final do culto, passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Você não pode ficar de fora da nossa primeira conferência de jovens. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região.
Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra ou então contribua através do Pix teresina@aeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Mark Hinks, Honra, Acima e Além. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Neste livro, você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra devem ser ensinados, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Se informou direitinho? Deixa eu só reforçar dois avisos. O primeiro é com relação ao discipulado. Se você é membro da nossa igreja, já frequenta a nossa igreja há um bom tempo e quer fazer o discipulado e não fez ainda a inscrição, você pode ir até o balcão de informações no final do culto e fazer a sua inscrição. A aula ocorrerá amanhã às 19h, certo? Entenda que fazer o discipulado vai fazer com que você verdadeiramente seja inserido no nosso ministério. Amém? O outro reforço é com relação ao VIPs Conference. Você viu aí, né? Eu quase danço aqui, eu só não vim para o meio para não atrapalhar. Você que gosta de reggae, você que gosta da palavra, você que gosta da igreja, você que é filho de Deus, não pode perder esse evento. Chama a sua galera, faz uma caravana, vem todo mundo. Nós vamos ter uma oportunidade única aqui de louvar, cantar, dançar e receber do Senhor de forma sobrenatural. Nós temos aí o Salomão, nós temos aí a Sameira e a Andréia, então vão ser noites de fogo nesse lugar. Amém? Não perca. Eu vi algumas pessoas ali dizendo, é só para os jovens, né? Pois é, você também é jovem. Não esqueça disso, você é jovem, não tem limite de idade. Qualquer pessoa pode vir. Amém? Glória a Deus. Queria saber se tem algum visitante que está aqui na nossa igreja pela primeira vez. Faça só um sinalzinho para me ver você, por gentileza. Visitante. Tudo bem. Vamos para o momento de dízimos e ofertas. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. No versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fortemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esses dois versículos, pessoal, nos ensinam sobre honra e a fidelidade do Senhor para aqueles que o honram. A honra é um princípio que a gente aprende com a palavra e verdadeiramente o Senhor, Ele nos honra de volta. A nossa gratidão, a forma como a gente retribui ao Senhor tudo aquilo que chega em nossas mãos é uma prova do amor dele sobre nós. Para você que está aqui, nós temos a maneira tradicional de fazer a oferta ou dizimar. Na sua frente, aí na cadeira, tem um envelope. Para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, tem um QR Code aparecendo aí na tela. E para aqueles mais moderninhos, tem também aqui na tela o nosso Pix, o Pix da igreja. O que não falta é a oportunidade de você estar ofertando ou dizimando na obra do Senhor. Amém?
Se pode levantar, por gentileza, a sua oferta. Levante sua mão, levante seu envelope. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por cada semente aqui plantada, Senhor. Receba, Pai, como forma de gratidão e forma de honra, Pai. Essa semente que será plantada, Pai, certamente ela será multiplicada em 30, em 60 e em 100 por um, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Venha com alegria ofertar na casa do Senhor. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Provei e vi do seu amor. Aleluia, nós te damos graças, Pai. Te damos graças por essa manhã. Sim, te damos graças, Senhor, pelo seu Espírito, pela sua unção, que despedaça todo jugo. Está aqui. Oh, confiamos em você, confiamos em você. Você não muda, você não falha. A sua palavra é real e ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Oh, você pode levantar as suas mãos nessa manhã. Ei, desfrutar um pouco mais dessa unção. Desfrutar. Ser grato ao Senhor. Oh, por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Somos gratos, Senhor, por sua bondade, sua fidelidade. Sim, Senhor. Embra mamamás, sobra mamamás, embra mamamás. Mamamás, sobra mamamás, ebra mamamás. Oh, existe um refrigério de Deus sobre nós nessa manhã. Oh, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor já sabia. Existe refrigério de Deus vindo sobre nós nessa manhã. Oh, atmosfera de rendição a Ele, de adoração a Ele. Sim. Ele diz: descansa em mim, confia em mim, espera em mim. Sim, lançamos sobre Ele toda ansiedade, toda dificuldade. Lançamos sobre Ele
Trocamos o fardo pesado, trocamos o fardo pesado e desfrutamos de leveza. Agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Descanso e refrigério, descanso e refrigério, descanso e refrigério está disponível para nós. Descanso e refrigério, descanso e refrigério está disponível. É só você receber. Você pode orar um pouco em outras línguas nesse lugar? Aleluia! Não é mais só uma manhã, queridos. Talvez você tenha saído da sua casa com a ideia de vir para esse lugar, mas sem a consciência de onde você está, a quem você veio adorar. Talvez você esteja embaraçado por muitas coisas que devam ter acontecido na sua semana, durante o seu dia. Mas isso é tão forte dentro de mim. Existe um descanso e existe um refrigério da parte de Deus para nós nessa manhã. Aleluia. Você precisa apenas receber. Já está disponível. Já está aí. É só você receber. É só você receber. É só você receber. Sim, nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Sua palavra. Ela prevalecerá sobre todas as circunstâncias. Oh, não nos movemos pelo que sentimos, não nos movemos por aquilo que podemos ver. Nós nos movemos por Sua palavra. Cremos no nosso coração, confessamos com a nossa boca. Vai acontecer, vai acontecer. Tudo aquilo que você disse ao nosso respeito, todas as promessas, oh, não caíram no esquecimento. Não caíram no esquecimento. O Senhor está trazendo à tona novamente a sua mente, todas as promessas, todas as palavras, oh, aquilo que a Bíblia diz que você é, aquilo que Ele fez por nós, a convicção. A convicção. Aleluia. Oh, eu rendo graças a você, Pai, por essa manhã gloriosa que você preparou para nós, Senhor, em nome de Jesus. Eu rendo graças por essa atmosfera de milagres, Pai, por essa atmosfera de ajustes, por essa atmosfera, Senhor, de corações rendidos a você, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa expectativa esteja em você, que a nossa expectativa esteja, Pai, em dar a você todo louvor, toda honra, Senhor, que você é digno de receber. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos rendemos a você, Pai. Nos rendemos a essa atmosfera, a essa unção que despedaça todo jugo. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos, e eu declaro que nenhum deles, Pai, vai sair daqui da mesma maneira, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua palavra encontrará o caminho certo, encontrará o coração certo, Pai. A sua palavra, que é viva e eficaz, está produzindo agora mesmo tudo aquilo que nós precisamos.
em nome de Jesus, está produzindo tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei. Queridos, eu sei que tem mais coisas para acontecer, mais coisas para serem dispensadas sobre a nossa vida nessa manhã. Não precisa alguém ir até você, impor as mãos sobre você para isso. O Senhor, Ele já tem tratado, o Senhor, Ele já tem falado conosco desde o período do louvor. Mas eu quero estimular você essa manhã de uma forma diferente. Se Deus está falando com você algo, se você tem uma palavra, ou se você tem uma direção para orar por alguém, eu quero deixar você livre para que você faça isso agora. Aleluia, seja ousado. Você não veio somente para receber algo de Deus, mas você veio para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas também. Então, se você tem uma palavra, você pode sair do seu lugar, você pode ser ousado com aquilo que o Senhor confiou a você nesse momento, amém? Fluindo do seu interior, fluindo do seu interior, cânticos espirituais, e a tradução dos mesmos em nome de Jesus. Cânticos espirituais e a tradução dos mesmos em nome de Jesus. A unção que despedaça todo jugo, a unção que despedaça todo jugo, fluindo, 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 fluindo. Chegou o tempo de desfrutarmos dos dons, das manifestações. Chegou o tempo de ajustarmos as nossas expectativas. Eu, Senhor, desejo dispensar a manifestação daquilo que eu planejei. Como eu não sou, tão somente ajusta a expectativa. Tão somente ajusta a expectativa. Não se apressa em sair desse ambiente. Não se apressa. Eu é quem sei o
os planos que tenho ao vosso respeito. Ainda que você faça planos, a resposta certa vem dos meus lábios. Eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto para dispensar. Rocomo bobo coianadi, tricomo moiadri de xere mamá cobrou, soiara mamá cobrou, cheira manit cobrou moianene sei, cedre câmara haste cobrou boboiande de xedre câmara mamá de sei, Deus soiana mamá de sei. Enquanto você me adora, enquanto você descansa, eu trabalho em seu favor. Enquanto você me adora, enquanto você descansa, eu trabalho em seu favor. Tão somente se renda, tão somente se renda. Aquilo que tenho para fazer não é na força do seu braço, mas é na minha força, é na força do meu poder. Oia da babá comprou boia nene sei de que bribidiando sou. Dio bobo conhono do sou de câmara mamá. Dio boco bamas de que bribidia de deixei. Drico boia nanda da cendre como boia de que rebedia sou. De compro me ham de focumbro moia de sei. E de chandra como boia dia da sambra mamá combo. Abraha dia se candri he deixei. Trocombo bacatia cedre quembre befocom dia chedreque. Di combo sombro combahas de quembi di deixei. Rocombo com dia cedre quembe. Repa chodre quembi bidia cedre com. Hamandio boiande de cedre que bibi di deixei do combo chama barraste que de bibi do sou. Eu desejo te conduzir por um caminho sobremodo excelente. Eu desejo te conduzir por um caminho sobremodo excelente. Então somente confia, então somente confia, se renda. Se renda. Aleluia. Assim como o salmista dizia consigo: ó minha alma, porque andas abatida, espera no Senhor, confia nele. Espera no Senhor, confia nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar, queridos, mas permanece conectados com essa unção, conectados com esse ambiente. Nós precisamos estar mais familiarizados com ambientes como esse, amém? É da vontade do Senhor que a gente prove de atmosferas como essa, de novos níveis nele, em momentos como esse. E em momentos como esse, é impossível você ficar alheio. Na verdade, é possível, né? Mas não deveria ser. Porque está sendo dispensado sobre nós algo da parte de Deus. O próprio Espírito está falando ao coração de alguns. Aleluia. Então nós precisamos estar mais familiarizados. Nós precisamos promover no nosso meio mais ambientes como esse, ambientes de unção, ambientes onde milagres acontecem,
Amém. Aleluia. Eu posso ver, queridos, eu já posso ver pessoas cadeirantes entrando por aquelas portas e saindo daqui andando. Em ambientes como esse. Em ambientes de milagres. Ambientes de milagres. Aleluia, aleluia. Nós te damos graças, Pai, por essa manhã. Te damos graças pela sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro todo o pensamento cativo, Senhor, à sua palavra. Em nome de Jesus, eu declaro que nada vai roubar essa palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, gente. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Eita. Eu acho que você ainda está aqui na unção, né? Eu vou dar um desconto aí, tá bom? Bom dia, graça e paz. Aleluia. Eu espero que você esteja bem. De fato, esse é o melhor lugar para nós começarmos a nossa semana. Amém? Nós precisamos ter expectativas e ter uma alegria mesmo genuína de vir para esse lugar para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Amém? Com expectativas naquilo que Ele pode fazer em nós, por nós e através de nós também. Amém? E não foi combinado, isso que Milena ministrou pelo Espírito, foi de fato pelo Espírito, genuinamente. Hoje nós vamos falar, o tema que o Senhor trouxe ao meu coração para essa manhã é ajuste seu foco. Amém? Eu tenho sido muito ministrada pelo Senhor de uns meses para cá a respeito disso. E não se engane você, eu acredito que não só eu, mas todos os ministros que passam por aqui, antes mesmo deles trazerem uma palavra para você, eles são realmente corrigidos pelo Senhor, ajustados pelo Senhor, e comigo não foi diferente. Amém? Durante esses meses eu fui, de fato, ajustada pelo Senhor em muitas coisas, em muitos ajustes que eu precisei fazer. Né? E eu, orando sobre aquilo que nós poderíamos falar nessa manhã, o Senhor ele me deu alguns nortes, né? Algumas direções, e eu fui escrevendo e eu fui anotando tudo aquilo que vinha ao meu coração, fui estudando sobre isso, mas no meio da semana eu vi que não era nada daquilo que eu tinha pensado que seria. Você pode dar um amém? Então, nós precisamos ter essa flexibilidade também. Não é só quando a gente pensa que é algo, a gente vai até o final com aquilo. Não, a gente precisa, de fato, estar sensíveis à necessidade que o povo de Deus tem de receber algo de Deus. Não pode ser de nós mesmos. Amém? E aí, o Senhor trouxe esse tema muito forte ao meu coração. E eu percebo, queridos, que, de fato, é uma necessidade nós falarmos sobre isso, né? Eu percebo que, como eu já falei em outra oportunidade, o mundo ele tem bombardeado todos nós, não é só os jovens, não são só os adolescentes, mas todos nós, não são só as crianças, mas ele tem bombardeado mesmo, tentando imprimir em nós algo que não é verdade, algo que vai de contra e fere aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós, sabe? E isso vem através das redes sociais, vem através dos programas de TV. Eu não sei o que tem chegado aos seus olhos ou aos seus ouvidos, amém? Mas eu sei que nós devemos ficar com aquilo que a palavra diz. Nós estamos no mundo, nós sabemos que o Deus deste século é o diabo, e ele está aí fazendo aquilo que ele sabe bem, roubar, matar e destruir. Nós estamos no mundo, mas nós não estamos de fato inseridos nessa atmosfera do mundo. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, que o maior habita em nós, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Então, independente daquilo que esteja chegando nos seus ouvidos, como más notícias, você não fica com aquilo que chega aos seus ouvidos. Você fica com aquilo que a palavra diz ao seu respeito. E a palavra diz que você é mais que vencedor. Amém? Então, independente daquilo, você fica com a palavra, você descansa, você confia no Senhor. Amém? E lá no Salmo 112, no versículo 7, você pode abrir lá. Nós vamos abrir bastante a Bíblia nessa manhã, porque eu preciso que você leia e que você entenda que tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você busca como resposta, está contido na palavra de Deus.
Amém? Não está lá fora, não está no conselho dos ímpios, mas está no próprio conselho do Senhor através da sua palavra. Então, no Salmo 112, no versículo 7, diz assim: não temerás as más notícias, o seu coração permanece firme, confiantes no Senhor. Nós não vamos temer, queridos, as más notícias. O nosso coração, ele precisa estar firme e confiante no Senhor. Amém? Aleluia! Enquanto eu estava ministrando a respeito disso, eu tive uma visão de um boxeador dentro de um ringue. E eu fiquei assim, eu não entendo nada de boxe. Amém? E aí eu fui saber, né? Fui estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu vi esse boxeador dentro do boxe, né? E dentro do ringue. E o Senhor, ele falou comigo que existe um tempo de preparação para que aquela luta aconteça, para que ele chegue no êxito, né? O qual aquela luta foi feita, porque o êxito dele é ganhar. O propósito dele é ganhar. Amém? E aí, eu pesquisando a respeito disso, da preparação, dos focos que são ajustados durante esse caminho de preparação, da concentração, da importância que ele dá, das renúncias que ele faz, 3 pontos me chamaram bastante a atenção. E o primeiro deles é a estratégia que esse boxeador ele precisa ter. Amém? Quando ele recebe um convite, ou quando ele faz um convite para alguma luta, algo assim do tipo, ele precisa ter uma estratégia de luta para vencer. Amém? E nessa estratégia, ele vai conhecer o seu oponente. Como é que ele conhece o seu oponente? Ele vai buscar estudar sobre ele. Ele vai ver vídeos, ele vai ver como é que aquele oponente ele se porta, quais são os golpes que ele mais faz, como é que ele se porta diante de uma situação X. Então, ele vai estudar sobre aquilo, e em cima daquilo que ele estuda, ele vai fazer uma estratégia. Amém? E dentro dessa estratégia, algo me chamou bastante a atenção, que foi a leitura de quem é esse adversário. Mas não é uma leitura tão simples. Eu achei interessante porque eles fazem leituras nas microexpressões. Achei isso bastante interessante porque nessas questões de ver vários vídeos, né, de se familiarizar com aquilo que está acontecendo, com aquilo que o oponente dele pode oferecer, muitos estudiosos eles falam que a forma que você se porta, né, a forma que você reage diante de uma situação, pode falar muitas coisas, sem você abrir a sua boca. Então, ele começa a estudar essas microexpressões que o oponente dele faz dentro do ringue. Eu não sei se você já teve a experiência de assistir uma luta assim, mas você vê aqueles lutadores antes de entrar no ringue, vem ali a galera celebrando junto com ele ali. Alguns não são da turma dele, mas aí a torcida deles, né, já vão lá e já vão colocando ele para cima e tal, e ele entra com aquela cara de mal, e ele vai e fica até o final com essa mesma cara de mal. Para a gente, né? Só que para o oponente dele, essas microexpressões dizem muitas coisas. Então, às vezes, dentro de um ringue, queridos, isso é decisivo. A forma como um olha para o outro, como encara, como reage diante do desafio. Amém? E trazendo isso, nós podemos, de fato, trazer isso para o nosso lado espiritual. Existe essa estratégia que nós não precisamos gastar tempo com isso, porque o Senhor ele já deixou tudo pronto para nós. Estratégia contra o diabo, que é o nosso adversário. Mas nós sabemos que ele também já foi vencido. Amém? Essa estratégia que eu estou falando para você é justamente quando as circunstâncias elas se levantam, quando o dia mal chega, e a gente vai falar a respeito disso nessa manhã. E aí você precisa ter essa estratégia, você precisa não estudar aquilo que o diabo é. Você não precisa gastar tempo com ele, mas você precisa gastar tempo na palavra, naquilo que ela diz sobre você, naquilo que o Senhor já fez por você, no pacote da salvação, de tudo aquilo que você tem no Senhor. Amém? E dentro dessas microexpressões, nós também podemos nos portar diante de uma situação que acontece conosco. Será que você, diante de uma situação que acontece, você recua, você chora, você fica com medo, você aceita aquilo que está acontecendo diante de você, ou você se opõe àquilo? Você vai com a palavra, sabe? Queridos, no dia mal, nós precisamos ser como uma esponja, né?
quando nós somos de fato apertados, o que é que vai sair de mim e de você? Não pode ser um ok, diabo, eu sei o que está acontecendo, eu vou viver isso aqui mesmo, consolo. Não pode ser isso. O que precisa sair de mim e de você no dia mau é a palavra de Deus. É aquilo que ela diz. Se você receber um diagnóstico, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. E se você receber um diagnóstico em algum dia comum, você precisa correr para a palavra e dizer: diabo, você é um mentiroso. O Senhor, Ele já me curou. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Amém? Você precisa abrir a sua boca e deixar sair pela sua boca a palavra de Deus. Construir coisas com a sua boca. Amém? E voltando para essa questão do boxeador, dentro dessa estratégia, dentro de tudo aquilo que ele faz, dessa leitura de microexpressões e desse tempo gasto de estudos, ele consegue ter uma antecipação de golpes. Olha que interessante. Ele consegue saber se ele agir de maneira tal, o oponente dele vai fazer exatamente vai se movimentar, vai fazer aquele golpe que ele viu muito nos vídeos, que ele estudou, que ele sabe como ele realmente se porta. E da mesma forma nós não precisamos perder tempo, queridos, sabendo aquilo que o diabo vai fazer. Eu costumo dizer que o diabo ele trabalha da mesma maneira, pelos séculos dos séculos. As mesmas coisas ele faz, as mesmas situações, o que é que muda? Só as pessoas. Amém? Então, nós precisamos saber mesmo nos portar nesse dia, nessas situações. E nós temos o Espírito Santo, o que nos antecipa esses golpes, o que nos antecipa aquilo que pode acontecer. Amém? É a palavra de Deus também. O diabo ele não nos pega desprevenidos. Amém? Ele não nos pega desprevenidos. Então, nós precisamos nos levantar mesmo com ousadia contra aquilo que chega aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Deus, ele de fato quer nos ajudar a ajustar o nosso foco nessa manhã. E aí você pode dizer: Carol, mas Ele quer nos ajudar, mas o Senhor é aquele que ajusta o nosso próprio foco. Não é assim que funciona. Eu também pensava dessa maneira. Eu dizia: Senhor, eu estou aqui disponível para você ajustar o meu foco. E não funciona assim, queridos. Nós é que precisamos nos ajustar. Nós é que precisamos ajustar esse foco. Como é que a gente ajusta o nosso foco? Nos expondo à palavra, estando aqui como você está nessa manhã. Amém? Crendo no nosso coração, confessando com a boca. Nós precisamos fazer esse esforço. Muitas vezes é desconfortável sair da nossa zona de conforto, mas nós precisamos fazer esse esforço de ajustar o nosso foco para aquilo que é correto. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5. Aleluia. Você está entendendo aquilo que o Senhor está falando conosco nessa manhã? Romanos capítulo 5, no versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Queridos, eu quero deixar mesmo você pensativo nessa manhã, sobre aquilo para o qual você tem se inclinado. Será que você tem se inclinado mais para as coisas da carne, para as suas emoções? Dado mais margem para isso, ou se você tem gastado mais tempo com a palavra, com o seu tempo de intimidade com o Senhor, alimentando mais o seu espírito. Sabe, essas nossas atitudes, elas liberam portas de acesso. E são portas de acessos diferentes. Se você decide se inclinar para a carne, as portas de acesso que vão se abrir para você é segundo a carne. Mas se você decide se inclinar para o Espírito, as portas que vão se abrir vão ser portas do Espírito para você também, que vão afetar aquilo que é natural na sua vida. Amém? João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós vamos ter dias difíceis. Nós vamos falar a respeito do dia mau. Nós vamos ter dias difíceis. Nós vamos ter circunstâncias que vão se levantar contra nós. Mas como eu tenho dito desde o início, nós precisamos ajustar o nosso foco. A Bíblia diz que o maior está em nós, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, queridos. Se a palavra diz isso, nós precisamos confiar e crer na palavra de Deus, independente daquilo que chegue até você. Eu quero mesmo te animar, injetar a fé em você, no seu coração, diante das circunstâncias que podem estar se levantando. Às vezes a gente olha e acha que aquilo que está se levantando ao nosso redor é uma
uma coisa que não tem solução. Mas tem solução sim. Tudo aquilo que nós precisamos está contido na palavra. Amém. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos enfraquecer e achar que o diabo está tomando terreno. E se ele estiver tomando terreno, ainda dá tempo de você tomar de volta. Você precisa somente se posicionar. Amém. Aleluia. Nós precisamos crer nessa palavra e confiar no Senhor que disse. Quando nós falamos em confiança, nós falamos sobre o envolvimento também da nossa fé em algo ou em alguém que nós damos crédito. E é impossível, queridos, a fé e a confiança, elas andarem separadas. Se você crê na palavra de Deus, você crê naquele que disse. Amém? Você confia no Senhor. Então, não tem como você separar uma coisa da outra. Você precisa permanecer firme, confiante no Senhor, confiando na sua palavra, crendo na sua palavra. Amém? Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu até falei isso em outro momento, que a fé ela é para os dias de hoje. A fé ela é para hoje, ela não é para amanhã. O que é para amanhã, queridos, é uma esperança do nosso coração. Mas a fé ela é para hoje, para os dias de hoje. Então, o que é que você tem precisado nos dias de hoje? O que é que você precisa que aconteça no dia de hoje? Você precisa se posicionar, você precisa abrir a sua boca, você precisa sair da sua zona de conforto. Aleluia! Nós somos tendenciosos a confiar em muitas coisas que contradizem a palavra. Eu estava lendo esses dias um livro, se eu não me engano o nome é A Fé Real. A Fé é Real ou A Fé é Real. E dentro desse livro ele fala alguns aspectos da fé e ele fala também sobre 2 tipos de fé. E ele dá 2 exemplos, né? A fé de Abraão e a fé de Tomé. E aí ele fala a respeito da fé de Abraão. A fé de Abraão é uma fé genuína do coração, que crê na palavra. Independente daquilo que está acontecendo, se manter firme na palavra. Independente das circunstâncias que possam se levantar, dos sintomas que possam aparecer no corpo, eu creio, eu confio, a palavra não muda, a palavra não mente, ela vai se cumprir. Amém? E aí ele cita também o exemplo de Tomé, que a fé dele era natural, a fé dele era por sentimentos, a fé dele era por aquilo que ele podia ver. Né? E aí quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé, ele não só precisava ver. O que eu achei interessante foi isso, que ele não precisava somente ver, mas ele precisava tocar. E ele não acreditou enquanto isso não aconteceu. Que eu e você, queridos, nós não precisamos estar nesse tipo de fé. Que a nossa fé seja, de fato, a fé genuína do coração. Seja a fé que crê na palavra. Seja a fé que crê no Senhor. Que sabe quem Ele é, que sabe que Ele não mente, que sabe que Ele não muda, que sabe que Ele é bom o tempo todo, independente daquilo que aconteça. Amém? Aleluia! O Senhor, Ele tem uma visão determinada para nós. E às vezes nós precisamos só de um ajuste do nosso coração à visão de Deus. Amém? E no pacote dessa visão de Deus não está inserido dor, não está inserido desânimo. No pacote da visão de Deus existe abundância, existe vida em abundância, existe paz, existe alegria, existe prosperidade, existe, queridos, um futuro de sucesso para você. Eu não sei o que o diabo tem tentado dizer para você, que você é um fracasso, que nada que as suas mãos tocam dá certo, mas isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. O Senhor, Ele te criou para ser um sucesso. Amém? Tudo aquilo que você tocar, querido, é abençoado. Tudo aquilo que você tocar, prospera. Amém? Aleluia! Nós precisamos, de fato, ajustar a nossa visão ao alvo, para nós falarmos exatamente aquilo que a palavra diz. Amém? Aleluia! E aí, dentro de tudo isso que eu falei, nós vamos falar um pouco a respeito daquele temido dia mau. O dia mau, queridos, a Bíblia fala a respeito dele, nós vamos ler aqui um pouco. Mas o dia mau, ele é aquele dia que vem para tentar derrubar você de todas as maneiras. É aquele dia que a gente sai da cama e tudo dá errado, que coisas ruins acontecem, né? Ou que você simplesmente acorda com aquela sensação ruim, de que nada está indo bem, do nada. Estava indo, não é do nada, amém? Não é do nada. Mas você acorda com aquela impressão, com aquela sensação,
E aí esse dia mau, ele vem para roubar a palavra de você. Vem para roubar tudo aquilo que você tem construído com o Senhor. Toda a estrutura que o Senhor tem montado dentro de você. O dia mau, ele vem para quebrar tudo isso. E se você não estiver firme na palavra, se as suas bases não estiverem sólidas naquilo que é correto, quando esse dia mau chegar, vai embora com tudo essa estrutura que foi criada. Amém? Lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, eu gostaria que você abrisse lá. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Deixa eu mudar aqui minha versão. Efésios 6, 10. Aleluia. Ele vai falar aqui a respeito da armadura de Deus, mas ele também vai citar esse dia, né? E ele diz assim, no 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais desistir no dia mau. É isso que ele diz aí? Para que possais suportar, chorando. Para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! E aí, a partir do 14, ele vai descrever essa armadura. Amém? Mas essa palavra, queridos, resistir, ela significa exatamente colocar contra, ou se opor a algo. Então, você precisa, no dia mau, resistir. O nosso trabalho no dia mau é somente esse. É resistir. E talvez você diga, mas não é somente isso. Eu preciso colocar força contra as minhas emoções, contra tudo isso. Queridos, você precisa resistir. Já tem uma estrutura dentro de você para isso. Quando você fala fé, essa estrutura ela é montada dentro de você, independente daquilo que aconteça. E quando esse dia mau se apresenta, é possível passar por ele sem nenhum tipo de dano. Amém? Às vezes a gente pensa, o dia mau ele vem para destruir, ele faz grandes estragos. Com a gente, não. Com aqueles que têm a palavra, com aqueles que confiam no Senhor, com aqueles que falam fé, que vivem pela fé, que não vivem pelos sentimentos, que não vivem por aquilo que estão vendo. O dia mau ele vem e ele passa e você nem vê. Você precisa apenas resistir, se posicionar da forma correta nesse dia mau. E como é que nós podemos resistir nesse dia? Lá em Romanos, eu também quero que você abra lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele vai falar como nós podemos resistir nesse dia mau. Aleluia. Glória a Deus. Romanos no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, no dia mau, além de nós resistirmos às ciladas do diabo, nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós precisamos ter o trabalho. Lembra daquilo que nós estamos falando a respeito de ajuste de foco? E não foge disso. Nós precisamos ajustar o nosso foco, tirar o nosso foco do problema, tirar o nosso foco do diabo, colocar o nosso foco na palavra e transformar a nossa mente naquilo que a palavra diz. Amém? Isso precisa ser um exercício diário para nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então, quando nós colocamos a palavra para dentro, ela está produzindo vida em nós. Quando nós liberamos a palavra, ela está sendo eficaz para algo que está sendo lançada. Ela vai para um propósito e ela retorna com o resultado daquele propósito. A palavra de Deus, ela jamais vai voltar vazia.
ela vai para o propósito, e ela vai prosperar para aquilo para o qual ela foi designada. Amém? E nesse dia mau, nós precisamos, de fato, transformar a nossa mente através do quê? Da renovação da palavra, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que anula todo o sofisma do diabo quando ele diz que você não é um sucesso. Que anula todo o sofisma do diabo quando ele diz que o negócio que você quer colocar e você ainda não colocou por medo, não vai prosperar. Amém? Isso é uma mentira do diabo. Existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E todas as coisas, queridos, estão cooperando para o nosso bem, a nosso favor. Aleluia, nós precisamos trazer os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus, crendo no nosso coração, confessando com a nossa boca exatamente aquilo que a palavra diz sobre nós. E dentro desse dia mau, eu sei que muitas coisas podem se levantar. A ansiedade é uma delas. Mas a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E você pode abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Eu vou ler aqui na versão viva. Se os meninos tiverem e quiserem colocar. Capítulo 6, no versículo 25. Aleluia, diz assim: não fiquem preocupados a respeito de coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que o que comer ou o que vestir. Olhem os passarinhos, ele dá uma ordem aqui, olhem os passarinhos, tire o seu foco do problema, amém? Olhe os passarinhos, olhe para o céu. Aleluia. Eles não procuram a comida. Eles não precisam semear ou colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste de vocês os alimenta. E para Deus, vocês valem muito mais do que os passarinhos. Será que com todas as preocupações juntas, vocês poderão acrescentar um único momento de vida a vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não se preocupam com isso. E até o rei Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como qualquer um deles. E se Deus cuida tão maravilhosamente bem das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecerão, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? Vocês têm uma fé muito fraca. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida, roupa suficientes. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham dessas coisas todas e estão muitíssimos interessados nelas. Mas o Pai Celeste de vocês, que vocês têm, já sabe muito bem o que vocês precisam de cada uma delas. E Ele as dará a vocês, se o colocarem em primeiro lugar nas suas vidas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Aleluia. Nós não devemos, queridos, andar ansiosos por coisa alguma. A expectativa de Deus ao nosso respeito no dia mau é que a gente se posicione e fale exatamente aquilo que a palavra diz. Não é que a gente fique de canto, não é que a gente receba o impacto de uma notícia ruim e a gente se encolha no nosso lugar e fique ali choroso e fique concordando com o diabo. Diabo, eu recebi um diagnóstico de morte, eu vou morrer mesmo. Eu já vejo os meus filhos sozinhos, eu já vejo tudo de ruim que vai acontecer. Não, não é a vontade de Deus para você. Isso certamente, querido, não vem de Deus. Amém? Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Você precisa se levantar. Quando você estava no mundo, aquele que regia a sua vida era o diabo. Você estava sob o sistema dele no mundo. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele nos resgatou de um império de trevas e nos transportou para um reino. Amém? Ele nos tomou, Ele nos resgatou. E hoje Ele é o nosso Pai. Nós não somos mais regidos pelo diabo. Ele não tem mais influência sobre as nossas vidas. Então, você precisa realmente se indignar contra essa situação, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja o que for. Você precisa se indignar e se posicionar da forma correta. Amém? Aleluia, nós precisamos aprender a nos levantar por dentro, porque nós já temos tudo o que nós precisamos na palavra.
Aleluia. João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Dentro disso, queridos, dentro dessa atmosfera de medo, né, que muitas vezes quer nos ferir de alguma maneira, quando nós somos bombardeados por essas palavras, por essas notícias que chegam até nós, existe essa atmosfera de medo, querendo tomar conta de quem dá ouvidos a ela, daqueles que se inclinam para essas coisas. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, se você quiser abrir lá. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, glória a Deus. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Você não tem espírito de medo. O medo, essa atmosfera, ela pode até querer abraçar você em algum momento. E a Bíblia fala que é um espírito. Então, você tem autoridade no nome de Jesus para mandar esse espírito embora. Amém? A Bíblia fala que o Senhor, Ele nos deu o espírito de ousadia. Ousadia, então você é ousado. Esse medo, queridos, que quer muitas vezes se instalar nos seus pensamentos, ele não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Amém? Não faz parte daquilo que a palavra de Deus diz. O diabo, nesses momentos, ele começa a fazer alguns jogos, que a gente chama de jogo mental. Por quê? Toda seta do diabo, né, esses dardos inflamados do maligno, que a Bíblia também fala, eles começam através da mente. Eles jogam uma sugestão, uma pequena sugestão de algo que muitas vezes pode ser considerado como algo simples ou uma besteira mesmo, mas que é recebido no coração. E aí eles jogam uma pequena sugestão. Você sente uma dor nas suas costas e aí o diabo diz: você deve estar com algum problema muito sério nas suas costas. Aí você começa a pensar: rapaz, essa dor não passa. Essa dor não passa, eu me sento de um jeito, eu me deito, e não tem nenhuma posição confortável, e aquela dor não passa. Meu Deus, eu acho que eu estou com alguma coisa muito séria. E no abrir da sua boca, queridos, na liberação dessas palavras, o diabo, ele entende que você aceitou aquela sugestão, aquele jogo mental. E aí, não só para isso, mas para tantas outras coisas. Tudo começa no campo da nossa mente. Tudo começa aqui. E se nós não tivermos esse cuidado, por isso que eu falei a respeito de nós mudarmos o nosso foco, de nós transformarmos a nossa mente através da renovação da palavra. Se nós não fizermos isso todos os dias, que se isso não virar de fato algo vital para nós, nós vamos cair muitas vezes dentro desses jogos mentais do diabo. Porque é muito mais fácil, é como eu falei, é muito mais fácil você crer naquilo que você está vendo, naquilo que chega aos seus ouvidos, porque chega com a convicção de fatos mesmo que você está vendo, que você está tocando. A palavra de Deus, quando diz algo ao seu respeito, às vezes, muitas vezes, você pode não estar tocando naquela hora, você pode não estar vendo naquela hora, mas você precisa se posicionar, porque você sabe que o Senhor não mente, você sabe que Ele não muda, você sabe que Ele é bom o tempo todo. Então, esse diagnóstico, essa falta que tem chegado não vem do Senhor. Essa dúvida que pode estar sendo gerada no seu coração acerca da palavra não vem de Deus. Amém? Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom em todo o tempo. E abrindo um grande parêntese aqui, você que ainda não fez o Rema, infelizmente você não tem a chance, né, de assistir essa matéria que nós estamos tendo agora, que é Caráter de Deus, com a nossa mama, Sameira e André. É uma matéria maravilhosa, queridos, que mudou a minha vida. Mudou a minha vida saber que Deus era bom, saber que Deus não me punia de alguma maneira para me ensinar algo, saber que Deus não colocava doença em mim ou deixava faltar algo para que eu aprendesse de alguma maneira que Ele estava querendo me ensinar. Quando eu descobri que Deus era bom, muitas coisas, a minha visão, ela foi totalmente ajustada. Amém? E nós estamos tendo essa matéria. Então, se você ainda não fez o Rema, de fato, eu quero te estimular, né, a se deixar ser moldado por essa palavra durante esses 2 anos. Sabe, o Rema, ele não muda somente aquilo que está por fora de você, mas ele começa de dentro para fora. Você pode ver, queridos, a manifestação da palavra na sua vida nesses 2 anos,
durante esses 2 anos de rema, você recebendo uma palavra, você colocando para fora e você vendo mesmo a manifestação daquilo no natural, nas suas mãos. Então, o rema não são 2 anos somente de você estar ali pagando, nenhum dinheiro que você pode pagar, queridos. Paga aquilo que você recebe durante esses 2 anos de rema. E você que tem feito rema, eu quero estimular você a não fazer de qualquer jeito, amém? Triste coisa, queridos, é você ouvir de uma pessoa que já fez rema, que já fez escola de ministros, que já pode ter feito todo tipo de escola do mundo. Você ouvir da própria boca da pessoa que aquilo não tem efeito nenhum na vida dela. Amém? Triste coisa é você ouvir de alguém isso. E não é erro da palavra, não é erro do Senhor. É erro de posicionamento, é erro de foco. Certamente essa pessoa precisa ajustar o foco, e rápido. Amém? Então, você que tem feito o rema, não faz o rema de qualquer jeito. Abraça tudo aquilo que tem sido derramado da sua vida daqui desse púlpito. Nos professores que passam por aqui, queridos, os professores, eles estudam, eles se consagram para trazer o melhor para você aqui. E você precisa apenas receber. E nessas matérias, eu lembro quando a gente fazia o rema, toda a matéria que se apresentava, a gente estava vivendo uma situação parecida com aquilo que nós estávamos recebendo no rema. E nós tínhamos a oportunidade de colocar em prática. Olha que bênção. E a gente pôde ver, no decorrer desses 2 anos de rema que nós fizemos, a manifestação mesmo. É o que eu disse para você. Eu não estou falando para você aqui nada do que eu não tenha vivido. Eu estou falando aquilo exatamente que eu vivi e que eu vivo com o Senhor. Esses ajustes de foco, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da palavra, quando nós decidimos nos posicionar e falar com a nossa boca, nós conseguimos ver, queridos, a bondade, a fidelidade do Senhor nos 2 anos de rema. Amém? Aleluia. Então, não faz de qualquer jeito. Amém? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Então, voltando para essas sugestões que o diabo diz, cada sugestão que o diabo lança na sua mente, queridos, é um acesso que você libera para ele. Cada sugestão, por mais simples que seja, quando ele lança a sugestão e você fala com a sua boca, acho que uma luzinha toca para ele lá, acesso liberado, acesso liberado. Pode continuar, pode mandar mais. Aquilo que a Sam estava falando aqui, acho que no último culto que ela ministrou. Se você vem para o culto e você tem uma dor de cabeça na hora de vir e você falar assim, eu não vou porque eu estou com muita dor de cabeça, eu estou com muita dor, ou eu não tenho dinheiro para pagar tal coisa. Queridos, o diabo, ele sempre vai levantar essa mesma situação para te tirar daqui desse ambiente, para roubar a palavra de você. O diabo, ele não precisa do seu dinheiro. Eu estava até conversando com a Fábio sobre isso antes de começar, e ela disse isso, né? O diabo, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa daquilo que é natural, só o que ele quer é roubar a palavra de nós. E muitas vezes ele tem conseguido fazer isso, porque os crentes estão andando alheios com a sua cabeça, com o seu foco totalmente desregulado, com o seu foco nas emoções, com o seu foco naquilo que estão vendo. E essas sugestões chegam, o acesso é liberado para o diabo, e aí ele fica em casa. Não, eu vou assistir o culto de casa. O culto sendo transmitido, quer dizer, é uma grande bênção. É para aquelas pessoas que realmente não podem estar aqui. Mas se você pode estar aqui, você precisa estar aqui. Porque existe uma unção nesse lugar, existe uma unção quando nós estamos juntos, existe uma unção coletiva que faz com que coisas sejam liberadas. Então, se você pode estar aqui, não fica no conforto da sua casa, não. Vem. Amém. Sai do conforto da sua casa, vem, paga o preço de estar aqui. Se você não tem como vir, fala com alguém que pode te dar uma carona. Quando tem a disponibilidade certa no seu coração, queridos, o Senhor, Ele provê os meios. Amém. Então, não de maneira alguma aceita essa sugestão do diabo. Se você tiver com dor de cabeça, esse é o lugar exato para você ser curado. Se você estiver com qualquer diagnóstico, esse é o lugar exato para você ser curado. Eu lembro que por muitas vezes eu cheguei aqui para ministrar louvor, para estar aqui mesmo, né, sentada. E eu cheguei em dias, queridos, que eu estava completamente destruída. Destruída. Às vezes por um diagnóstico, às vezes por algo que se apresentava durante o dia. Sabe, e a minha vontade natural era, eu vou ficar em casa. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. Mas eu sei que eu não ando por aquilo que eu sinto.
eu sei que eu não ando pelas as expectativas naturais da minha vida. Eu sei que eu ando por essa palavra. Eu já vi Deus me levantar de muitas outras situações. Eu já vi Deus mudar coisas dentro da minha família. Amém? E eu não posso fechar os meus olhos para aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que Ele ainda vai fazer na minha vida. Eu sei que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. E sabe, por um momento, como eu disse a você, eu estou ministrando aquilo que eu vivo, que eu vivi e que eu venci. Amém. E aí, nesses momentos em que um suposto diagnóstico quis se apresentar contra mim, naquele momento, a sugestão veio. E por alguns minutos ela permaneceu. Por alguns minutos eu me vi muito doente, eu me vi sem poder mais fazer aquilo que o Senhor me criou para fazer. E durou alguns minutos. Quando eu cheguei nesse lugar, eu fiquei aqui na frente, não ia ministrar louvor nesse dia, e eu fiquei aqui na frente, e, queridos, ninguém precisa ouvir impor as mãos sobre mim. Ninguém precisa ouvir me dar uma palavra profética. Durante o louvor mesmo, o Senhor começou a ministrar no meu coração que eu era curada, que aquilo era uma mentira do diabo, que Ele estava me levantando naquele dia. E eu não precisei que ninguém viesse falar exatamente comigo. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu não estou falando de mim em específico. Mas porque muitas vezes a gente fica esperando o ministro ou alguém sair do seu lugar e impor as mãos sobre nós e falar algo da parte de Deus. Quando o Espírito já está falando com você desde o início. O Senhor, Ele já está falando com você, queridos, desde o momento que você chega naquela porta. Quando você é recebido pelo V3, pelo Amadores ali. O Senhor, Ele já está falando com você durante o louvor. Então, não fica alheio, não trata isso como comum, não trata a sua vinda aqui como algo comum. Amém. E aí, nesse dia, eu recebi, eu me posicionei, o Senhor me levantou. E aquela mentira do diabo, ela foi por água abaixo. Amém. Ele tentou, mas ele não conseguiu. E aquele diagnóstico que eu poderia receber... E olha uma coisa interessante. Eu nem tinha recebido um diagnóstico falando assim, você tem tal coisa. Eu vi alguma coisa ali durante o exame que eu estava fazendo e eu fiquei assombrada. Aquela atmosfera de medo, a atmosfera de medo das más notícias, a atmosfera de medo que rouba muitas vezes a vida, estava ali presente naquele ambiente e eu fiquei aterrorizada com aquilo. E ninguém tinha falado para mim, você tem tal coisa. E o diabo, ele faz isso mesmo. Às vezes você não tem nada, queridos, e você já pega para si. Às vezes você é curado, você é sarado, você tem uma vida maravilhosa e você olha para uma falta de algum dia ou você não está satisfeito com aquilo que você tem e você acha que Deus é ruim porque você não tem exatamente aquilo que você quer ter naquela hora. Financeiramente falando. Ou de um diagnóstico qualquer. Mas Deus, Ele é bom em todo o tempo. A sua palavra é a verdade. E ela vai continuar sendo a verdade pelos séculos dos séculos. Independente daquilo que vai se opor a você. Como eu falei, o diabo, ele trabalha da mesma maneira. E dentro desses jogos mentais que ele fez comigo, quando a gente recebe essa sugestão do diabo, ele pavimenta um caminho dentro da nossa mente. Com a nossa recepção daquela sugestão. Quando nós acatamos no nosso coração, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela precisa estar continuamente na nossa boca e no nosso coração. E quando nós recebemos essa sugestão do diabo, ela fica ali, de uma forma contínua, na nossa mente, tentando entrar, tentando ter acesso, tentando entrar, tentando ter acesso, até que, se você de fato receber, ela vai descer para o seu coração. E aí nós precisamos estar com o nosso bom depósito cheio nesse dia. Para que quando esse dia mal chegue, quando essas sugestões tentem entrar, você vai bater contra ela com a palavra de Deus. Você vai bater contra ela, queridos, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, amém? Mas você vai com a palavra de Deus, com aquilo que é vivo e eficaz, que vai resolver o seu problema. Aleluia! E em outro momento, o Senhor está me trazendo isso, né? Então eu creio que vai edificar você. Em outro momento, durante a pandemia, eu tive Covid, né? E o Covid que eu tive não foi uma coisa assim muito simples. Foi realmente mais sério. Eu fiquei com muita falta de ar, com muitas coisas assim. E eu lembro que eu fui no hospital
E dentro do hospital, queridos, naquela atmosfera daquele tempo de morte, porque a atmosfera dentro de um hospital daquele, na época da pandemia, era uma atmosfera de morte. Eu lembro que eu estava no corredor esperando para receber a medicação e parou na porta do hospital uma ambulância. Dentro dessa ambulância desceu uma jovem, né? Ela estava de pijama ainda e passou por mim assim. Na hora que ela passou por mim, o diabo disse: você vai embora, mas você vai voltar desse jeito. Você vai embora, mas o seu destino é esse aqui. E eu estava com muita falta de ar. Eu não conseguia dar muitos passos assim sozinha, sem alguém me ajudar, sem ter o suporte de alguém. E em nenhum momento, queridos, eu olhei para aquela situação e eu disse: o Senhor me abandonou. Eu vou morrer jovem, eu não vou cumprir o meu propósito. Em nenhum momento, eu digo para você, em nenhum momento eu duvidei do Senhor, de quem Ele é, de que Ele é bom em todo o tempo e que eu estava curada. Amém? Independente daquilo que eu estava sentindo. E aí eu lembro que a Sam estava ministrando num domingo à noite aqui, e ela foi inspirada pelo Espírito mesmo, né? No final do culto, ela começou a orar especificamente sobre essa doença, e ela começou a falar a respeito de falta de ar, né? De pessoas que estavam sentindo falta de ar e tudo, e eu lembro que eu estava no meu sofá em casa, porque era o único lugar que eu conseguia ficar mais confortável. E nesse momento em que ela falou, eu estava escutando a ministração, vendo, né? Mas eu estava tão assim abatida, o meu corpo estava tão abatido que eu não conseguia ter nenhum tipo assim de atitude de me levantar, de me colocar sentada, porque todo o esforço que eu fazia era demais. E eu lembro que quando ela começou a ministrar cura, quando ela falou: você está sendo curado, você que está do outro lado da televisão, da tela, você está recebendo cura de Deus agora. Cura de Deus está sendo manifesta no seu corpo agora mesmo. E eu lembro que eu abri os olhos e eu falei: Senhor, eu creio que você já me curou. Eu creio que você já me curou, eu não preciso de mais nada, eu sei que você já me curou. E a partir daquele momento, queridos, a minha respiração ela foi totalmente estabelecida, regulada. E eu comecei a melhorar daquilo de uma forma que os médicos eles não entendiam, porque, de fato, o meu caso era muito mais delicado do que aquilo que a gente via para pessoas que poderiam ficar em casa. Enfim, e o Senhor, Ele me curou, Ele me levantou novamente. Então, eu não tenho dúvidas, eu digo para você, Deus é bom. Amém. Ele faz, de fato, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então, hoje, nessa manhã, eu digo para você, ajuste o seu foco no Senhor. Tire o seu foco do problema. Tire o seu foco daquilo do que os seus sentimentos estão tentando trazer para você. Ajuste o seu foco no Senhor. Ajuste o seu foco na palavra. Amém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E nesse pavimento de caminhos que o diabo tenta fazer, ele traz ideias, né, te fazendo acreditar que a realidade que ele lança é a sua verdadeira situação. É aquilo que o Senhor te criou para viver, é aquilo que o Senhor te criou para ser, mas ele é um mentiroso. Se existe dúvida, querido, se isso traz algum tipo de dano para você, certamente não vem de Deus. Certamente não é o Senhor. Não é uma ideia, não é algo que Deus está promovendo para a sua vida. Amém? Aleluia. Deus é bom. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, nós já estamos encerrando. Eu queria que os meninos do louvor já pudessem vir. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. As armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Nada daquilo que você tem de natural, queridos, vai combater aquilo que o diabo tem lançado contra a sua mente. O que de fato vai poder ir contra essas armadilhas do diabo, essas sugestões, essas ciladas que ele lança, é a palavra de Deus. Amém? Então, eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando eu estava meditando a respeito disso, o Senhor ele me falou que existem muitas pessoas que estão nessa condição, onde o medo ele já está estabelecido, onde a pessoa ela se olha e ela se vê uma pessoa depressiva, com síndrome do pânico. Nós estamos em uma série, queridos, nos jovens, no VIPS, que é intitulada por Be Free, que significa seja livre.
Essa série ela veio para os nossos corações como uma inspiração do Senhor mesmo. Porque nós temos visto a nossa geração ser bombardeada por tantas coisas, por essas síndromes, por diagnósticos depressivos. E nós não podemos ficar sentados olhando isso acontecer e não fazer nada. Nós precisamos levar a palavra, nós precisamos impor as mãos, nós precisamos dizer que eles são livres, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. E nós falamos hoje a respeito de ajustar o nosso foco. E eu gostaria que você utilizasse esses minutos para orar ao Senhor, se existe esse foco que precisa ser ajustado nessa manhã, que você faça isso. Diante de tudo aquilo que foi dito, eu creio que o próprio Senhor tratou com você aquilo que precisava. E se você precisa ajustar o seu foco nessa manhã, a hora é essa. Você pode orar ao Senhor. Fique livre para isso. Amém? Se você está aqui nessa manhã e você tem passado por esses momentos de pressão, se você tem passado por esses momentos de síndrome do pânico, de depressão, eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por isso. Mas não é da vontade de Deus que você saia daqui da mesma maneira, amém? Se você está passando por isso, eu gostaria que você viesse aqui à frente, que nós vamos orar por você essa manhã. Eu sei que é muito difícil nós olharmos para essa situação e a gente dizer, eu estou passando por um momento difícil como esse. E se eu for lá na frente, o que é que vão pensar de mim? Queridos, você não precisa se preocupar com aquilo que A ou B vai olhar para você e vai pensar. Você precisa se preocupar com aquilo que Deus pensa ao seu respeito, com aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida. E se você decide sair daqui carregando com você essa mesma coisa, é você e o Senhor. Mas eu estou aqui e existe uma unção de cura nesse ambiente, de liberdade no Espírito nesse ambiente, para que você não saia da mesma maneira. Amém? Se você está passando por isso, você pode vir aqui. Eu vou dar alguns minutos para que você possa vir, mas não demore. Aleluia. Se o amanhã pertence a um Deus que é bom, eu posso descansar. Ele tem o melhor para mim. Não vou perder a fé, Senhor. Não vou me preocupar com o que há de vir. Se o amanhã pertence a um Deus que é bom, eu posso descansar. Ele tem o melhor para mim. Nem passarinhos ou lírios
pastor e minha salvação, descanso em teus braços, pois eu sei que quando amanhã chegar, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã. Estarás lá, tu estarás lá, Senhor. Eu creio e confio. Eu não vou perder o sono. Eu não vou perder o sono. Eu não vou me abalar. Nem passarinhos ou lírios no campo vão tomar o meu lugar. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o meu fardo. E me guia às águas mansas e tranquilas ao seu pasto. Meu pastor e minha salvação, descanso em teus braços. Pois eu sei que quando amanhã chegar, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã. Aleluia, glória a Deus. É uma manhã de festa para nós, amém? Aleluia. A Mara, ela veio aqui, queridos, uma corajosa no Senhor. E além de todas as coisas que ela me falou aqui, algo muito importante, ela disse que está voltando para o Senhor hoje. Você pode se alegrar essa manhã. Ela está voltando para o Senhor e não vai ser como era antes, vai ser diferente. Vai ser infinitamente mais. Além daquilo que os seus olhos possam ver, além daquilo que você tem pedido ao Senhor. As experiências com Ele, Mara, vão ser maiores, vão ser mais marcantes. Eu vejo velocidade em você. Sabe, o diabo ele pode ter dito para você que você perdeu muito tempo. Mas o Senhor, Ele diz para você, vai ser mais em menos tempo. Vai ser mais em menos tempo. Mais em menos tempo. Você está ajustando o seu foco nessa manhã. E o seu lugar, Ele é aqui conosco. Eu não sei se você tem muitos irmãos. Não sei se a sua família é grande. Você tem muitos irmãos? Você é filha única. Tem 2 irmãos. Glória a Deus. Então, você está retornando para a família do Senhor, né? E os nossos irmãos, os teus irmãos também agora, prepararam uma surpresa para você. Você pode virar. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente,
vai melhorar. Só vai melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está aqui, queridos, e você ainda não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, mas você quer fazer isso nessa manhã, você pode fazer um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer fazer isso? A Mara, ela já fez a parte dela. Ela já veio, já se reconciliou. Se você está aqui e não veio como a Mara, mas que você quer se reconciliar nessa manhã, a hora é agora. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã? Aleluia, Deus é bom, amém? Aleluia. Se você está aqui e você quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, você pode fazer um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber? Amém, Deus é bom. Se você está aqui e você está com algum sintoma e você quer receber cura através de imposição de mãos, você pode vir aqui à frente. Tem alguém? Amém. Deus é bom, uma igreja gloriosa. Amém. Queridos, eu espero que você tenha sido ministrado pelo Senhor, assim como eu fui durante todos esses dias. Que você guarde mesmo essa palavra, e não só guarde, mas que você coloque em prática aquilo que o Senhor tem transmitido ao seu coração, diretamente desse púlpito para a sua vida. Não só, eu não estou falando de mim, mas de todos os outros que estão passando por aqui. São inspirados pelo Espírito para trazer exatamente aquilo que você precisa. Então não seja negligente com aquilo que você tem recebido. Não guarda somente no seu bom depósito, mas põe em prática também. Amém? Amém, glória a Deus. Pronto. Que maravilha, que manhã maravilhosa. Viram como ajustar o foco traz libertação, traz cura, traz salvação. Esse é o nosso Deus. E o único lugar que a gente encontra isso é na casa dele. Graças a Deus por estarmos aqui nessa manhã tão maravilhosa. Queridos, sente um pouco, só para me finalizar aqui, com reforço do discipulado amanhã, a partir das 7 da noite. Você que ainda não fez inscrição, passe ali no balcão de informação, faça a sua inscrição. Você que já pagou algumas matérias e ficou faltando alguma, veja no balcão de informação se a que falta vai ser ministrada nessa semana, e aí você conclui o seu discipulado. Reforçando também o nosso VIPS Conference, o passaporte você pode adquirir também lá na nossa recepção, ainda está no valor do primeiro lote. Então, fiquei sabendo agora há pouco que já vem uma caravana de anjos, né, para fazer parte aqui. Então, venha junto com eles, venha também, não perca essa oportunidade. E as nossas dicas literárias, que a Carol citou aqui para agora há pouco, ó, A Fé Real, do nosso queridíssimo Kenneth Hagin. A Fé Real, leia para ser edificado. Outro livro do Kenneth Hagin também, Pensamento Certo e Errado, você encontra ali no Verbo Shop. E do Tony Cook, Atravessando as Tempestades, para você aprender a enfrentar essas dificuldades com base na palavra do Senhor. Fiquem de pé, por gentileza. Hoje temos culto à tarde, às 4 da tarde, e teremos também às 6 horas. Então, se você quiser vir de novo, as portas estarão abertas. Dessa palavra e um bom